Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Viviane Rosário e você está no canal Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A história de hoje é sobre um homem que o Senhor olhou para ele lá dos céus e falou: esse daí, ele é íntegro, justo e bom. Amém? Você que lê a Bíblia, você já sabe quem eu estou falando. Pois é, ele mesmo. Esse mesmo que você pensou. Hoje a história que eu vou contar é sobre Noé. Noé, perante os olhos do Senhor, ele era um homem justo, íntegro e bom, e ele andava com Deus. A história de Noé está lá em Gênesis 6. Né? Noé era um homem reto, justo e bom. Não perante os homens, mas perante o próprio Deus. Não eram só as pessoas que via Noé assim, era o próprio Deus que via Noé como um homem reto perante o Senhor. A Bíblia vai dizer que naquele tempo, no tempo de Noé, houve uma corrupção geral do gênero humano. O que significa isso? Toda aquela terra estava possuída de pecados, toda aquela humanidade estava contaminada, cheia de pecados. As pessoas não sabiam fazer coisas terríveis perante o Senhor. E o Senhor Deus ficou irado com aquelas pessoas. Por isso que o Senhor disse que as pessoas só iam viver até 120 anos. Está lá em Gênesis 6. 120 anos por causa do pecado da humanidade que se alastrava dia após dia. Mesmo assim, as pessoas continuaram a pecar muito, muito contra o Senhor. E o Senhor foi se revoltando com aquela multidão de pecados. Toda a humanidade estava contaminada por causa do pecado. Por isso que a palavra de Deus vai dizer também em Gênesis 6 que o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano. De tudo que Deus fez, a única coisa que ele se arrependeu foi de ter criado o ser humano. Por causa do pecado que o ser humano cometia. Multidão de pecados, as pessoas não cansavam de pecar. Somos falhos, somos pecadores, somos. Mas as pessoas naquela época não cansavam, não paravam, não cessavam de pecar. E os pecados eram cada um mais terríveis que os outros. O Senhor ficou indignado com aquilo. E o Senhor resolveu destruir toda a raça humana e todos os animais da face da terra. O Senhor Deus teve uma ideia. E essa ideia é uma ideia que hoje é muito famosa, muito conhecida, né, na terra sobre todas as pessoas, chamado dilúvio. Todos nós conhecemos essa história. A história do dilúvio. O Senhor Deus teve uma ideia de criar o dilúvio e destruir toda a humanidade. O Senhor estava irado demais com a população, mas naquela época só Deus viu um homem, um único homem, reto, justo e bom. E ele andava com Deus. O nome desse homem era Noé. O Senhor viu que Noé não tinha nada a ver com o pecado do povo. O que Deus fez, sabe o que foi? O Senhor Deus falou com Noé para Noé construir uma arca. E depois daquela arca construída, o Senhor ia colocar Noé, sua família, dentro daquela arca e todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Porém, Noé foi lá pregar a palavra do arrependimento para aquela população. Noé pregava, Noé ensinava as pessoas para saírem do pecado, para se libertarem do pecado. Só que as pessoas não queriam se libertar, as pessoas queriam pecar cada vez mais. E Noé dizia: arrependei-vos, porque vai acontecer um dilúvio que vai destruir toda a terra com água. As pessoas criticavam, zombavam de Noé, chamavam Noé de louco, porque há muito tempo não chovia, as pessoas achavam que não ia chover mais, as pessoas achavam que Noé estava ficando louco. E as pessoas zombavam de Noé, criticavam Noé, porque Noé estava criando uma arca, construindo uma arca e pregando o arrependimento para as pessoas se arrependerem dos pecados, porque todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados e abandonassem teriam direito de entrar na arca, mas aqueles que não se arrependessem não teriam direito de entrar na arca. E Noé construía a arca e ao mesmo tempo ele pregava a palavra ao arrependimento e também construía a arca. E assim foi passando muitos anos, segundo alguns historiadores, eles dizem que Noé demorou construindo a arca 100 anos construindo a arca. E ele pregava e construía a arca, e as pessoas não davam ligança. Depois da arca estar pronta, o Senhor falou a Noé: Noé, agora entre na arca você e sua família, e
pegue um casal de cada espécie de animais e coloque dentro da arca. E assim Noé fez. Noé entrou com sua família, mas antes de ele entrar, ele colocou de cada espécie de animal um casal. Depois ele entrou com sua família e todas as outras pessoas não se arrependeram dos seus pecados e continuaram pecando. Assim que Noé entrou na arca, com todas as famílias e animais, começou a chover, chover e chover, e não parava de chover. Quando as pessoas se conscientizaram de tudo aquilo que Noé estava falando foi uma verdade, ele não estava mentindo, foi uma verdade, e as pessoas viam que Noé estava dentro da arca, as pessoas começaram a bater na arca com todas as suas forças, pedindo socorro a Noé para Noé abrir a arca. Só que Noé não pôde abrir a arca. Deus não permitiu que Noé abrisse a arca para as pessoas entrarem. E as pessoas gritavam, as pessoas choravam, as pessoas pediam por socorro, mas Noé não podia fazer mais nada porque a oportunidade foi dada e ninguém quis no momento que tinha que querer, né? E depois, no momento que não tinha mais jeito, as pessoas queriam, já era tarde demais. E toda a humanidade foi destruída com um dilúvio. Foi destruída com um dilúvio. E apenas quem se salvou foi Noé, sua família e todos os animais que estavam dentro da arca. Vamos trazer essa história para os tempos de hoje. A arca significa a igreja do Senhor. Muita gente tem pregado, falado e ensinado para as pessoas sobre o arrependimento dos seus pecados. Né, se voltar para o Senhor enquanto há tempo. Nós sabemos que Jesus em breve virá para buscar a sua igreja amada. Todos aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor irão subir com ele num grande arrebatamento. Esse fenômeno chamado arrebatamento acontecerá muito em breve. Nós não sabemos o dia nem a hora. O Senhor sabe, nosso Deus sabe, mas nós não sabemos. Mas nós sabemos que vai acontecer. Não sabemos o dia, mas nós sabemos que vai acontecer. E muitas vezes temos pregado, as pessoas não têm dado ouvido à voz de Deus, não têm dado ouvido à palavra do Senhor, não têm dado ouvido, não têm dado crédito à palavra de Deus. E depois do arrebatamento da igreja do Senhor, vai vir a grande tribulação. Todo mundo sabe da grande tribulação, todo mundo já com certeza deve ouvir falar da grande tribulação que vai vir. O anticristo vai reinar. O que é anticristo? É o homem, né, que não segue, que não crê. É um homem que vai pregar tudo o contrário que a Bíblia ensina. É por isso que ele é chamado de anticristo, contra Cristo. E ele vai ensinar toda a maldade, ele vai aplicar a maldade sobre todas as pessoas na face da terra. A arca se representa a igreja. Esse agora é o tempo do arrependimento. Arrependei-vos, 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 povos. Porque Jesus em breve voltará para buscar sua igreja amada, buscar seu povo santo, purificado. Todos nós somos falhos, pobres e pecadores, mas se a gente se arrepender, abandonar o nosso pecado, o Senhor Jesus, ele irá nos perdoar e nos dar uma nova vida. E quando ele voltar, vamos subir com ele. Mas a gente ficar só fazendo tudo que desagrada ao Senhor, no momento que ele vier, ele não vai levar aquele povo desobediente. Quer morar no céu? Faça a vontade dos céus. Faça a vontade de Deus. Nós sabemos que existem dois caminhos. Não podemos negar, eu não posso esconder essa verdade para vocês. Existem dois caminhos, o céu e o inferno. Você já escolheu onde você vai deixar sua alma passar a eternidade? Aonde sua alma vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Eu não posso esconder isso para vocês. Porque se eu esconder naquele grande dia, o Senhor vai dizer que eu sabia da verdade, eu não apliquei sobre vocês e eu vou ser deixada de lado. Mas eu estou aplicando essa verdade para vocês. O nosso espírito vai para onde? Passar a eternidade aonde? Após a morte. Muitas pessoas dizem que após a morte acabou. Não acabou. A palavra de Deus diz que existe o céu e o inferno. Quem sou eu para, né, dizer o contrário? Se a palavra de Deus diz que é verdade, a verdade é essa. Onde você vai deixar sua alma passar a eternidade? Já pensou? Já selecionou? Já escolheu? E como é que eu escolho? Fazendo, se eu quiser passar minha eternidade no espírito, na eternidade, nos céus, faço a vontade de Deus. Se eu quiser passar minha eternidade, meu espírito no inferno, eu vou fazer a vontade do inimigo. Ponto, é essa.
E como faz a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, orando, se santificando, abandonando os pecados e voltando para Jesus. Muitas pessoas estão pecando e falam, não tem jeito para mim, não tem solução para mim. Tem sim. Se a gente quiser voltar para o arrependimento, se arrepender, se voltar para Deus, tem todo. Deus vai estar sempre de braços abertos para atender e acolher o seu povo. Tem jeito. Tem algumas pessoas que não acreditam no arrebatamento. Infelizmente, tem algumas pessoas que não acreditam. Eu não posso fazer nada. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quem sou eu para dizer que Jesus não vai voltar? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja amada. E todos aqueles que estiverem preparados vão subir. Quer morar no céu? Faça a vontade do Senhor. Abandone os pecados e vá seguir a Cristo. Ele tem a vida eterna para você. Só Jesus tem vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para Jesus. Ninguém vai chegar até a Deus se não passar por Jesus. Primeiro passa por Jesus, depois chega até a Deus. Jesus é o caminho. Na verdade, Jesus é o único caminho para a salvação. Quer morar no céu? Faça a vontade de Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Que Jesus continue te abençoando. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.